Olá, alunos do curso técnico em mecânica. Então, nós vamos iniciar aqui os conteúdos da disciplina Materiais Ferrosos. Então, essa disciplina vai ser importante para vocês conhecerem os tipos de materiais que são usados para fazer as peças de máquina, de um equipamento industrial, destacando um material que chama aço e um material que chama ferro fundido. Também usa-se outros materiais como o alumínio para fazer polia, o bronze para fazer coroa e rosca sem fim e em outros materiais. Então essa disciplina ela é teórica, ela não tem cálculo de matemática, né? Vai ser muito importante. E essa aula aqui você pode assistir, né, quantas vezes quiser. Deixa salvo aí no seu celular, lá no seu computador, porque eu coloquei também essa aula lá no material complementar na plataforma Pincel Atômico. Estou enviando aí no seu WhatsApp também para facilitar para você ler, ok? Então no final, depois eu vou passar também um exercício para você fazer relativo a essa aula, ok? Então bons estudos para vocês. Bom, nós vamos começar então falando sobre os materiais metálicos, né, que são os mais utilizados na fabricação de peças para máquinas e para equipamentos industriais. Agora, o que é material, né? Os materiais metálicos eles são utilizados para ficar principalmente peças de máquinas, uma engrenagem, um rolamento, né, uma polia. Então, existem outros tipos de materiais, assim como o alumínio, o bronze, o latão, o nylon, né, os plásticos em modo geral, o vidro também é um tipo de material, mas no nosso caso aqui do nosso curso Técnico em Mecânica, vai importar mais para nós aqui os materiais metálicos. Embora eu vou comentar um pouco também sobre os outros materiais não metálicos, como o alumínio, o bronze, ok? Mas o foco nosso aqui vai ser mais em cima dos materiais metálicos. Bom, então vamos ver aqui como é a classificação dos materiais, né, de modo geral. Então, materiais a gente tem vários tipos, como eu falei, ferro, madeira, borracha, vidro, né? Então vamos ver aqui como é que são classificados esse tipo de materiais. Então, na realidade, os materiais eles são divididos entre materiais metálicos e materiais não metálicos. Então, por exemplo, um material metálico é o ferro, por exemplo, o aço, o alumínio. E material não metálico seria a borracha, né, os plásticos. Então, inicialmente, né, é importante a gente ter essa ideia que os materiais são divididos nesses dois grupos aqui, materiais metálicos e materiais não metálicos. Então, continuando aqui na classificação dos materiais, né? Então, a gente tem os materiais metálicos e os materiais não metálicos, como eu comentei no slide anterior. Mas entre os materiais metálicos tem aqui duas divisões: materiais metálicos ferrosos e materiais metálicos não ferrosos. Materiais metálicos ferrosos é o que tem ferro lá na composição química dele, lá por dentro do material tem o produto químico chamado ferro, que é o caso do aço, por exemplo. E materiais metálicos não ferrosos são os materiais metálicos que não têm esse elemento químico chamado ferro, lá na composição química dele, lá por dentro dele. É o caso do alumínio e do bronze. Então, observa, a gente tem materiais ferrosos e materiais não ferrosos. Mas, por outro lado, também nós temos os materiais não metálicos, que são divididos em materiais sintéticos. Sintético é material feito dentro de um laboratório. E materiais naturais, que são da natureza. Então, entre os materiais naturais, nós temos a borracha, a madeira. Então, a madeira e a borracha são materiais naturais, que a gente tira da natureza, né? Agora, os materiais sintéticos são os plásticos, por exemplo. Os plásticos, o vidro, né? Esses materiais a gente tem que fazer num laboratório de engenharia química, né? Então, por isso que tem essa divisão. Então, resumindo aqui, os materiais metálicos dividem em ferrosos e materiais metálicos não ferrosos. E os materiais não metálicos dividem em sintético, né, feito em laboratório, e materiais naturais, né, que a gente tira da natureza.
Bom, então, complementando aqui a classificação dos materiais, né, aqui numa visão mais geral, então a gente viu no slide anterior, materiais são divididos em metálicos e não metálicos. Vamos ver só do lado aqui dos metálicos, né? Então, os materiais metálicos são divididos em materiais ferrosos, que é o aço e o ferro fundido, que a gente vai comentar mais à frente nessa aula, né? O que geralmente a gente chama de ferro, né? E os materiais metálicos podem ser também não ferrosos, que é o caso do cobre, do titânio, do alumínio, do bronze, do latão. E nós temos aqui, por outro lado, um tipo de materiais chamados materiais não metálicos, né? Que a gente pode chamar de naturais ou orgânicos, né? Que é a madeira, o couro, o papel, a borracha, né? Que é tirada da natureza. E os materiais não orgânicos são chamados também sintéticos, né? Que é o cimento, a cerâmica, o vidro, o plástico. Então, tá vendo? Aqui é uma visão geral dos materiais, mas o que vai interessar para nós aqui no nosso curso de técnica em mecânica são os materiais ferrosos, né? E os não ferrosos, aqui que são os importantes para nós. Aqui foi só para você ter uma visão geral dos tipos de materiais, né, que tem aí na natureza. Mas na área da indústria mecânica, da indústria metalúrgica, vamos usar mais os materiais ferrosos e alguns não ferrosos. Aqui nesse slide a gente tem alguns exemplos de materiais não ferrosos, aqueles materiais que não têm o ferro lá por dentro dele, na composição química. Então, o material que não tem o ferro na composição química, né, chamado materiais não ferrosos, eles são menos resistentes, eles são mais macios. Por exemplo, a polia que usa em algumas máquinas, geralmente ela é feita de alumínio, porque a polia, o alumínio é mais leve e não tem a resistência e o peso do aço. Por isso que muitas polias, ou a maioria das polias, nas máquinas industriais são feitas desse material alumínio, que é um material não ferroso. Agora, o alumínio também é usado para fazer esquadrilhas de janela, né? Janela, porta, né? De apartamentos, de condomínio, de residências, né? Também usa o alumínio, porque o alumínio é mais leve, né? Não é tão pesado, e o alumínio, sendo um material não ferroso, ele não enferruja, porque o que faz uma peça enferrujar é a presença do material ferro, do produto químico ferro. E o alumínio, por ser um material não ferroso, ele não tem esse elemento químico ferro. Então, por isso que o alumínio é leve e não enferruja. Mas ele não tem a resistência que um aço, o ferro, tem, por outro lado. Mas ele é mais leve, mais macio, né? Não enferruja, né? Tem um acabamento bonito, né? Então, isso é uma característica dos materiais não ferrosos. Aqui também tem um outro exemplo de materiais não ferrosos. Por exemplo, o nylon e o PVC, né? Já viu falar cano de PVC, né? Parafuso de nylon. Então tem algumas peças, né? Brinquedos, por exemplo, né? Aquelas peças que tem ali usa muito na nossa casa, dentro ali da válvula de descarga lá no banheiro, né? Lá no cano do chuveiro, da pia, né? Usa muito aqui os materiais nylon. Então existe engrenagem feita de nylon, mas não é para colocar numa máquina industrial, é para colocar num brinquedo, naquela caixa que tem no banheiro, né, que compõe a descarga, né? Então lá é nylon, porque ele não pode enferrujar em contato com a água. Então por isso que não pode ser de aço, né? E tem algumas porcas também usadas, né? Principalmente na área de residencial, predial, né? Algumas porcas, parafusos que são de PVC, né? Então existe esse tipo de materiais não metálicos, mas na área industrial uma engrenagem tem que ser de material ferroso, por exemplo, de aço, e uma porca também. Aqui é só para vocês terem uma visão geral de que é um material não metálico. Então, né, a gente também tem outros tipos de materiais não metálicos, que é o bronze, né? Eu até comentei lá na aula de elementos de máquinas que a coroa e a rosca sem fim é um tipo de engrenamento que usa material metálico
com material não metálico. Por exemplo, o aço, né, é um material metálico, ele tem ferro na composição química dele, um material resistente. E o bronze exemplo do alumínio, é um material não metálico, porque ele não tem ferro na composição dele. Então o bronze ele é um pouco mais macio do que o aço, porque ele não tem o ferro na composição química dele, né? Então o bronze é chamado também de materiais não ferrosos. Aqui um outro figura aqui mostrando, né, uma coroa de bronze e uma rosca sem fim de aço. Então, na área industrial, às vezes tem algum mecanismo na máquina que usa peça de materiais ferrosos, como aqui, né, a rosca sem fim, e peças de bronze, né, que é um material não ferroso. Então, quando a gente tem um material ferroso em contato com o material não ferroso, gera pouco atrito, gera pouco calor. Então, o desgaste dessa peça vai ser muito pequeno. Então, uma peça de aço em contato com a peça de bronze, ela vai ter uma durabilidade, uma vida útil muito maior do que se as duas fossem só de bronze ou se as duas fossem só de aço. Por isso que a coroa e a rosca sem fim duas peças, né? Uma de material ferroso, que é o aço, e uma de material não ferroso, que é o bronze. Então, nós vamos comentar agora sobre materiais ferrosos, porque o que mais importa para nós da área da mecânica industrial são os materiais ferrosos. Então, nós vamos falar muito aqui sobre os materiais ferrosos, que é o que mais são utilizados na área da indústria mecânica, da indústria metalúrgica. Então, vamos começar aqui para ver o que são materiais ferrosos. Vamos acompanhar aqui, ó. Materiais metálicos ferrosos são os materiais metálicos que contêm ferro em sua liga, né, sua mistura, na composição química deles. Os materiais ferrosos mais importantes são o que chama aço e o que chama ferro fundido, ok? Então, eles são materiais parecidos. Geralmente, quem não é da área da mecânica, igual a minha mãe, a minha tia, a minha vizinha, né? Elas não são da área técnica. Então, para elas, em vez de elas chamar uma peça de aço, elas falam peça de ferro. Mas nós que somos da área técnica, não podemos falar uma peça, uma engrenagem, por exemplo, falar que a engrenagem é feita de ferro. A gente tem que falar que a engrenagem é feita de aço. Então, aço é o nome técnico que as pessoas geralmente chamam de ferro, tá? Então, o ferro não é um material, o ferro é um produto químico lá da tabela periódica. Então, por isso é que tudo que as pessoas chamam de ferro, nós da área técnica temos que chamar de aço. E o ferro fundido é um tipo de aço diferente que nós vamos explicar na outra aula, tá? Então, os materiais ferrosos mais importantes é o aço e o ferro fundido, ok? Então, aqui nós temos um exemplo de uma peça de aço, o rolamento, né? Então, o rolamento é feito de aço, por isso que ele é resistente. E o mancal do rolamento, né? Lembra lá da aula de elementos de máquinas que eu comentei? O mancal de rolamento é uma peça para encaixar o rolamento aqui nesse furo. Agora, o mancal de rolamento ele não é feito de aço, ele é feito de ferro fundido, que é tipo um aço especial, tá? O ferro fundido ele é um material mais duro do que o aço e mais resistente. Então, tem algumas peças que são feitas de aço e algumas peças feitas de ferro fundido, que ao longo aí do curso técnico e mecânico vocês vão ver a diferença. Então aqui inicialmente, só para vocês saberem que tanto o aço, né, que faz o rolamento, quanto o mancal, que é feito de ferro fundido, são materiais ferrosos. Então aqui, dentro de materiais ferrosos, nós temos o aço. Então nós vamos agora comentar um pouco só sobre o aço, tá? Mais à frente a gente comenta sobre o ferro fundido. Então vamos ver o que é aço. Aço é uma liga de ferro e carbono. Liga é uma mistura, tá? Quando a gente fala liga, é uma mistura. Então o aço é uma mistura do elemento químico ferro e do elemento químico carbono. Agora, esse elemento químico ferro e esse elemento químico carbono, de onde que ele é tirado? Ele é tirado de uma pedra, de um mineral chamado minério de ferro,
Você já deve ter ouvido falar. Então, o minério de ferro é uma pedra, né, uma rocha, onde é extraído o ferro e o carbono. Existe, então, uma empresa especializada para transformar, extrair o ferro e o carbono do minério. Aí a gente tem a empresa que chama Vale, né? A empresa que chama Vale é uma empresa que tira o minério lá das montanhas, né? A pedra, e leva lá para a indústria dela para extrair o ferro e o carbono dessa pedra chamada minério. Agora, no aço, a porcentagem de carbono é bem menor que a porcentagem de ferro. Ferro é a grande parte do aço e carbono é uma parte pequenininha só. Então, dando um exemplo aqui, então, para fazer o aço eu tenho que ter uma quantidade grande de ferro, uma porcentagem grande de ferro e uma pitadinha só de carbono. Né? Igual uma cozinheira quando ela está fazendo uma panelona de sopa, né? Ela coloca lá uma quantidade muito grande de macarrão, né? E uma pitadinha só de sal. Então, o macarrão lá de quando a cozinheira está fazendo a sopa seria o ferro, uma quantidade grande de macarrão e de água. E o carbono seria o aço, ela põe só uma pitadinha. Então, o carbono no aço representa uma porcentagem só de 2,1%. E o ferro vai ser lá 90 e tantos por cento. Então, a gente fala que o aço ele é uma liga de ferro e carbono, com a porcentagem de carbono até 2,1%. O resto é tudo ferro. Também, além do ferro e do carbono, o aço possui uma pequena mistura de outros elementos químicos. Por exemplo, o silício, o manganês, o níquel, o cromo. Esses produtos químicos, lembra de quando a gente estudou química lá no ensino médio, né? Faz parte da tabela periódica. Então, todo aço, além de ferro e de carbono, ele tem lá uma pitadinha, né, desses produtos químicos, silício, manganês, níquel, como a gente vai detalhar. Então, por isso que o material aço ele fica duro e resistente, porque ele tem ferro e carbono e ainda tem um pouquinho desses produtos químicos. Então, por exemplo, a cremalheira, lembra que nós falamos lá na aula de elementos de máquina? A cremalheira é feita de aço, né? Tanto a coroa como a régua dentada. Porque a cremalheira tem que durar lá 10, 15 anos na máquina. E se ela fosse de madeira, fosse de plástico, de alumínio, ela não duraria talvez nem 6 meses, né? Já começava a dar desgaste aqui nos dentes. Então, a cremalheira, por exemplo, é feita de aço, porque a cremalheira tem que ser resistente, né? E pelo aço ter ferro, ter carbono, ter um pouquinho desses produtos químicos aqui, silício, manganês, níquel, cromo, a gente pode fazer uma cremalheira, como uma engrenagem também, né? Como um rolamento também, ok? Então, continuando aqui falando de materiais não ferrosos e continuando a falar do aço, né? Vamos acompanhar aqui. O aço é um material com muita resistência mecânica. Então, o aço é um material que tem mais resistência mecânica de qualquer outro material, de que o alumínio, de que o bronze, né? Então, esse aço tem resistência mecânica, né? Ele é duro, né? Ele não quebra fácil. E ele também tem excelentes propriedades. Ele é fácil para a gente furar, para a gente fazer uma usinagem lá na máquina de torno mecânico, né? Ele também pode ser dobrado, porque ele não quebra quando dobra. Se eu for dobrar uma peça de plástico, ela quebra. Se eu for dobrar uma peça de alumínio, ela quebra. Então, o aço também pode ser emendado, né? Que a gente fala soldado. Soldar o aço é emendar o aço, né? É como se fosse colocar uma cola especial no aço que chama solda. Isso vocês vão ver mais à frente em outra disciplina. O aço ele pode ser trefilado, ele pode ser cortado, né? Ele pode ser estampado, né? Estampado é tipo assim fazer uma caneca, né, de aço, uma panela de aço, né? Então o aço ele tem várias propriedades, o que o alumínio não tem, o que o plástico não tem. Por essas razões, o aço é muito utilizado para fazer peças de máquinas e equipamentos na indústria mecânica. Tem essa peça aqui que eu acho que todos vocês já conhecem, né? Vocês vão utilizar muito ela dentro do curso ou em outra disciplina. Ela chama chave de boca, né? Também chave fixa. Essa chave aqui, ela é feita de aço, para ela ter uma durabilidade de no mínimo 15 anos. Então, uma chave dessa aqui, ela dura 15 anos. Eu tenho ela na minha casa que já tem uns 25 anos, né? Porque ela é feita de aço, é para apertar
e desapertar parafuso e porca. Se ela for feita de um outro material, ela vai funcionar, mas ela vai durar o quê? 6 meses, no máximo 1 ano. E uma chave de boca feita de aço, a gente compra essa chave do fabricante para durar no mínimo 15, 20 anos, né? Sem ela estragar, porque ela é bem resistente aqui, né? Tanto nessa boca do lado de cá, como na boca do lado de cá. Geralmente aqui é uma medida, vamos supor 10 milímetros, e aqui é uma outra medida, por exemplo, 12 milímetros, né? Para a gente usar uma chave de boca para parafuso com cabeça de diferentes tamanhos, né? Então a chave de boca é um exemplo, né, de uma ferramenta que é fabricada de aço e não de alumínio e não de plástico. Bom, existe também, dentro dos materiais ferrosos, né, alguns tipos de aço. Então é importante saber que o aço não tem um tipo só. Então os aços, eles são divididos em 2 grupos. Um grupo que chama aço carbono, né, porque o aço tem o elemento carbono lá nele. Então foi dado esse nome. Então esse aço carbono é um aço mais macio, ele tem menor resistência. E tem o outro grupo chamado aço liga, é um aço mais duro que tem maior resistência se comparado com o aço carbono. Por exemplo, um prego, sabe? Um prego é feito de aço ao carbono, por isso que o prego é mais macio. E um martelo é feito de aço liga, por isso que o martelo consegue amassar o prego. Porque o martelo é feito de aço liga e o prego é feito de aço carbono. Estou dando um exemplo aqui, né? Fácil para você entender. Então, por enquanto, é importante você lembrar que o aço é dividido em 2 grupos. Um grupo de aço chama aço carbono, que é um aço mais macio, de menor resistência. E o aço liga é o outro grupo, que é um aço mais duro, de maior resistência. Então, num equipamento, numa máquina, nós vamos achar peças de aço carbono e algumas peças de aço liga. Agora, tem máquina que só tem peça de aço liga, pelo aço liga ter maior resistência. Mas isso nós vamos comentar ao longo aí da nossa disciplina, ok? Então aqui, ainda falando de materiais ferrosos, vamos comentar só por enquanto sobre o aço carbono. Ver o que é o aço que chama aço carbono. Então vamos acompanhar aqui. O aço carbono é uma liga, né, uma mistura de ferro e carbono, igual qualquer aço, né? Que eu falei no slide anterior. Só que o aço carbono, ele tem uma porcentagem de carbono muito pequenininha, só de 1%. Lembra que eu comentei no slide anterior que o aço, de modo geral, pode ter até 2,1% de carbono, mas o aço chamado carbono, do tipo aço carbono, ele só tem uma pitadinha de carbono, por isso que ele é menos resistente. Então o aço carbono, ele tem uma porcentagem menor, né, pouca porcentagem do elemento químico carbono e pouca porcentagem também daqueles outros elementos químicos, silício, manganês, fósforo, enxofre, né? Então, além do aço carbono ter pouco elemento carbono, no máximo 1%, ele também tem pouco elemento químico, silício, manganês, fósforo, enxofre, também no menor que 1%. Então, por isso que o aço carbono tem menor resistência. É o caso de uma porca, de uma arruela, né? De um prego, né? O pé de uma carteira da escola, aquele pé da carteira de escola é feito de aço carbono, né? O tampo da carteira da escola é de madeira, mas o pé, a estrutura da cadeira de escola, de uma cadeira, né, de escritório, é de aço, mas ele é aço carbono, porque não precisa de ter resistência, né? Agora, um martelo, uma engrenagem, eu não posso fazer com aço ao carbono, ok? Então, dá uma ideia do aço ao carbono. Agora, o aço ao carbono, na área da mecânica, a gente não usa falar aço carbono, ele tem um código, né? Ele tem um código, é igual ao automóvel. Automóvel, nós temos lá o automóvel da Volkswagen, né? Da Ford, né? Da Fiat. Então, mas o automóvel, para eu saber caracterizar o automóvel, não adianta eu chamar lá de Gol, de Palio, de Uno, né? Eu tenho que ter a placa do automóvel, a placa com letra e com número. Aí sim, eu vou
destacar e especificar aquele automóvel. O automóvel placa PHR 2030. Aí eu estou especificando o automóvel pela placa do automóvel. Então, cada automóvel vai ter uma placa diferente para mostrar a especificação, a característica do automóvel. Então, assim também é o aço ao carbono. Então, o aço ao carbono vai ter um número e umas letras parecido com placa de carro, para poder a gente identificar, especificar qual é aquele aço ao carbono. Porque o aço ao carbono que faz o prego, ele tem uma placa, vamos dizer assim, né? Umas letras e um número diferente do aço carbono que faz a porca, por exemplo, né? Então, nós vamos ver aqui no próximo slide como é que é esse código que tem letra e número que identifica o aço ao carbono. Então, aqui, né, alguns exemplos de peças fabricadas com esse aço ao carbono, que é aquele aço de menor resistência, né, que é um pouco mais macio. Mas o aço carbono não é muito macio, né? Eu estou falando que ele é um pouco mais macio se eu comparar com um aço liga, né? Igual eu falei, o prego é feito de aço, carbono, e o martelo é feito de aço liga. Então, todos os dois são aço, né? Então, vamos ver aqui, ó, aqui porca, parafuso, arruela, né? Elas são feitas de aço carbono. Porque uma porca, uma arruela, não precisa ter a resistência de uma engrenagem, não precisa ter uma resistência de um martelo, não precisa ter uma resistência de um rolamento. Então, por isso que essas peças aqui são feitas de aço carbono. Aí tem essa peça aqui também que chama dobradiça, usa muito em porta, né? Porta, janela, né? E tem algumas máquinas também que utilizam. Então essa dobradiça é de aço, mas é de aço carbono, porque ela não precisa ser muito resistente, né? Ela não sofre choque, não sofre pancada, né? Então a dobradiça é exemplo de porca, parafuso, são exemplos, né, de peças fabricadas com aço carbono, um aço de menor resistência se comparado com o aço liga. Então agora eu vou comentar sobre os códigos para especificação do aço carbono. Aquele não parece uma placa de carro que eu falei, né? Parece uma placa de carro. Então, lá no desenho técnico, quando a gente vai fazer uma peça lá na oficina de aço carbono, não vem escrito no desenho aço carbono, vem esse código aqui, né? É igual se eu for lá no Detran querer saber lá sobre um carro, não adianta eu falar, é um Fiat Palio vermelho. Nada disso, eles querem saber a placa do carro. Então é a mesma coisa, no aço ao carbono eu tenho que saber esse código aqui, ó. SAE 1020, né? Aqui, ó, SAE 1020, ou então eu posso falar SAE, né? SAE 1020 é o código de um aço ao carbono. Então lá na área industrial, a gente não vai falar aço carbono, nós vamos falar só SAE 1020, ou então SAE, né? Pronuncia aqui letra por letra, SAE 1020, ou SAE 1020. Então, isso aqui é uma forma do aço ao carbono. Então, se eu quiser comprar uma peça de aço ao carbono, eu chego lá na loja, não adianta eu falar, eu quero uma peça, um parafuso de aço ao carbono. Eu tenho que falar, eu quero um parafuso de SAE 1020, para o vendedor entender que eu estou querendo aço ao carbono. Mas tem um outro jeito também. Eu posso falar também ABNT 1020, que é a mesma coisa de eu falar SAE 1020 ou SAE 1020. É a mesma coisa de eu falar assim, 6 e meia dúzia, né? Não é a mesma coisa? Então tem esses dois jeitos aqui, tá? A gente pode especificar o aço ao carbono como SAE 1020 ou ABNT 1020. Qual a diferença? A ABNT 1020 a gente usa aqui no Brasil e SAE 1020 a gente usa lá nos Estados Unidos e em outros países. Então por isso é que tem os dois jeitos, tá? Então, aqui no Brasil, a gente usa a BNT 1020 e no Brasil também a gente usa o SAE 1020. Mas lá nos Estados Unidos, eles só usam o SAE 1020. Né? Lá na Espanha, eles só usam o SAE 1020, não tem a BNT lá. Então, o que significa esse SAE, né? Esse SAE? Significa Sociedade dos Engenheiros Automotivos lá dos Estados Unidos. E a ABNT significa aqui no Brasil, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Eu vou dar um exemplo aqui do futebol, só para vocês entenderem o que é a ABNT. No futebol, a gente tem a CBF, né? Qualquer regra de campeonato, qualquer regra de futebol, a CBF é que cuida. Confederação Brasileira do Desporto. E na área da indústria, a ABNT
é que cuida de todas as normas. Então, a ABNT está para a indústria como a CBF está para o futebol. Então, qualquer norma técnica de segurança, norma de parafuso, norma de chaveta, norma de arame é dada pela ABNT. E lá nos Estados Unidos, a ABNT de lá chama SAE. Como no futebol, lá nos Estados Unidos, a FIFA é que comanda. Lá na Europa, a FIFA que comanda o futebol. Então, lá na Europa e Estados Unidos, a SAE é que vai dar as normas para parafuso, para chaveta, para aço. Então, por isso que existe a ABNT. Como nós trabalhamos no Brasil, né? Então, a gente usa mais aqui a ABNT. Mas aqui no Brasil também a gente usa o SAE para especificar o aço. Todos os dois estão certos, tá bom? Então, vocês vão ver mais à frente, em outra disciplina, e quando você estiver trabalhando como técnico na indústria, a gente não escreve aço carbono, a gente escreve só SAE 1020 ou ABNT 1020. Mas o aço ao carbono, ele também tem outro número, igual o carro. O carro eu vou ter placa diferente. Então, no aço ao carbono, eu vou ter também número diferente do 1020. O 1020 é o aço carbono mais comum, ok? Então, se um dia você precisar de escolher um aço carbono, você fala o SAE 1020 ou o ABNT 1020. Mas existem outros também com numeração diferente, ok? Então, como eu estava falando, o aço ao carbono ele é indicado, né, aqui com SAE 1020 ou ABNT 1020. Mas existe outros tipos de aço ao carbono com a numeração diferente. Olha aqui, esse azul, SAE 1045, SAE 1060, SAE 1070. Ou eu posso falar SAE 1020, SAE 1045, SAE 1060, SAE 1070. Observa que os números mudaram aqui, ó. Ficou maior o número, né? Então, por quê? Porque se o aço ao carbono ele tiver um pouquinho mais de resistência que o outro aço, ele vai aumentar o número. Por exemplo, o prego é bem macio. Aquele prego que a gente prega as coisas na parede lá da nossa casa, ele é de aço SAE 1020. Agora, o martelo é também de aço carbono, mas o martelo é mais duro que o prego. Então, o martelo já tem esse número aqui, ó, 1045, para provar que ele tem um pouco mais de carbono do que o prego. E por exemplo, eu posso ter uma outra peça também, um parafuso, por exemplo. O parafuso ele é de aço ao carbono, mas o parafuso é mais duro do que o prego. Então, aqui ó, o número mudou, aqui é SAE 1060. Então, quanto maior esse número aqui, 45, 60 ou 70, o aço ao carbono, a peça de aço ao carbono, é um pouquinho mais dura que a outra, tá? Mas nunca tão dura igual o aço liga. Então, um martelo, um alicate, uma chave de fenda, eu posso fazer com aço carbono. Só que o martelo, a chave de fenda, o parafuso, não vai ser o SAE 1020, que é mais macio, vai ser o 1045, ou o SAE 1060, ou 1070. Ou eu posso chamar de ABNT também, a mesma coisa, tá? Como eu falei no slide anterior. Aqui no Brasil, geralmente a gente chama ABNT 1020, ABNT 1045. Lá nos Estados Unidos, a gente usa o SAE. Mas aqui no Brasil não é proibido usar a especificação do aço de SAE também não, tá? Mas geralmente a gente usa ABNT, que nós estamos aqui no Brasil, né? Então, observe, então, o aço carbono ele não é só o SAE 1020, ele pode ser o SAE 1045, que é um aço ao carbono um pouquinho mais duro, ou o SAE 1060, que é um aço um pouquinho mais duro. Por isso que o alicate e o martelo é mais duro que o prego, porque o prego é feito com o SAE 1020, o ABNT 1020, e o martelo, o alicate, é feito com o SAE 1045, ou o SAE 1060, ou ABNT 1060. Mas isso aqui vocês vão entender melhor com a sequência das aulas. Aqui eu estou dando só uma introdução para vocês verem que mesmo entre os ácidos ao carbono tem diferença, né? Tem diferença. É igual no futebol. Você tem lá um jogador que ele é o número 10, o melhor jogador do time. Agora você vai para um outro time lá da segunda divisão, o jogador número 10, ele não é tão bom igual aquele jogador do time da Série A. Embora todos os dois são jogadores, né? Então eles têm diferença. A mesma coisa aqui no aço, tá bom? Bom, agora, dentro de materiais ferrosos, nós vamos ver o que é aço liga, para vocês verem a diferença do aço liga para o aço carbono. Vão acompanhar aqui?
O aço liga é uma mistura de ferro e carbono com porcentagem de carbono até 2,1%. Então, observe que lá no aço carbono, a porcentagem de carbono era só 1%. Então, aqui no aço liga tem um pouquinho mais de carbono, podendo chegar até 2,1%. Então, a gente fala que o aço liga, ele possui grandes porcentagens de elementos químicos. E lá no aço ao carbono, eu falei que o aço carbono tem pequenas porcentagens de elemento químico, menor que 1%. E aqui no aço liga, a porcentagem dos elementos químicos é maior que 1%. Né? Quais são esses elementos químicos? O silício, o manganês, o cromo, o níquel, o molibdênio, o vanádio, o tungstênio, o cobalto, o titânio. Então, são elementos lá que a gente conheceu da tabela periódica, né? Lá da aula de química, quando a gente estudou química. Então, observa que o aço liga tem uma quantidade muito maior de elemento químico lá dentro dele do que o aço carbono. O aço carbono, além de ter pouco carbono, só tem manganês, silício e cromo. Agora o aço liga não. Além dele ter muito carbono, podendo chegar até 2,1%, ele tem grandes porcentagens desses elementos: silício, manganês, cromo, níquel, molibdênio, vanádio, tungstênio, cobalto, titânio. Comparando com o futebol, quando faz lá a seleção brasileira ela não pega um jogador de cada time, o melhor jogador de cada time para formar lá a seleção brasileira de futebol. Então a mesma coisa, o aço liga, ele pega lá os melhores elementos químicos da tabela periódica e lá na fábrica que faz o aço, que chama indústria siderúrgica, para poder fazer o aço liga. Por isso que o aço liga é mais resistente que o aço ao carbono. Então, por exemplo, o rolamento, uma engrenagem, a chave de boca, tem que ser com aço liga, porque ele tem grandes porcentagens, grande concentração desses produtos químicos aqui. Então, por isso que os aços liga são mais resistentes do que o aço ao carbono. Embora o aço carbono também é resistente, mas se comparado com o aço liga, ele não é tão resistente. A mesma coisa, eu vou comparar um jogador lá da Série C com um jogador da Série A. Embora os dois são jogadores de futebol, mas o jogador da Série A, ele tem mais técnica, né, do que o jogador lá da Série C, que joga num time pequeno. Então, é a mesma coisa. Então, resumindo, o aço liga, eles são mais resistentes que o aço ao carbono. Exemplos de peças fabricadas com aço liga. Então, nós temos aqui a engrenagem, né? Lembra lá da aula de elementos de máquinas? Aqui é uma engrenagem de dentes helicoidais, né? Tanto o pinhão como a coroa tem que ser feito de aço liga. Se fizer engrenagem de aço ao carbono, ela vai funcionar, mas com menos de 1 ano, ela vai quebrar o dente, ela vai desgastar o dente. Então, a engrenagem tem que ser feita de aço liga, né? Agora, a broca lá da furadeira, a broca ela vai furar o aço. Então a broca também tem que ser de aço liga. Se eu fizer a broca de alumínio, se eu fizer a broca de bronze, ela vai furar 1, 2 peças e vai estragar. Então a broca feita de aço liga, ela vai durar 5, 10 anos, né? Porque ela é de um aço resistente. Mola também, né? Mola tem em todo lugar, mas tem muitas máquinas que tem mola. O automóvel, ele tem mola lá na suspensão do automóvel. Então a mola, ela comprime aqui, né? Ela expande, então ela tem que ser de aço liga também. Então, ok? Então a mola é um outro exemplo de peça de máquina, de equipamento feita de aço. E o rolamento, né? O rolamento também é feito de aço liga. Lembra lá da aula de elementos de máquina? Esse aqui é o rolamento radial, né? De esferas, né? Então, o rolamento, tanto as esferas como aqui a parte do furo, essa parte externa aqui, tem que ser feita de aço liga. Por isso que o rolamento dura 10, 15 anos, né? Então, as peças de aço liga, elas são mais usadas na área industrial do que as peças de aço ao carbono, por causa dessa resistência que o aço liga tem em relação ao aço ao carbono. E por que o aço liga tem resistência? Como eu falei no slide anterior, porque ele tem elementos químicos aqui dentro dele, quando ele é fabricado, né, como o silício, o manganês, o níquel, o cromo, que vão dar essa resistência. E o aço ao carbono, ele tem muito pouquinho desses elementos liga. Então, por isso que o aço liga são usados para fazer essa peça. Então, qualquer engrenagem, qualquer broca, qualquer rolamento, qualquer mola é feita de aço liga. Agora, o martelo, o parafuso, a porca, né? A chave de fenda, o alicate eu posso fazer com aço ao carbono.
Aqui, exemplo do aço ao carbono, o aço liga também tem um código para especificação. Especificação é para quando a gente vai comprar o aço, né, vai explicar o que é o aço, a gente fala especificação. Tá? Ah, eu quero comprar um novo celular. Então, a especificação do celular novo que eu quero, ele tem que ser marca Motorola, ele tem que ser marca Samsung, ele tem que ter câmera traseira e câmera dianteira. Então, isso que é especificação, né? A palavra especificação é a gente detalhar aquele tipo de aço. Então, olha aqui, ó, lá no aço ao carbono, vocês lembram que era SAI 1020, né? E a BNT 1020. Então, aqui já é diferente, tá vendo? O número aqui é muito maior do que aquele lá, né? Então, lá no aço ao carbono, olha aqui embaixo, só para a gente recordar, tá? O aço ao carbono aqui, ele começa com o número 1, aqui começa com o número 10. Então, todo o aço ao carbono, ele começa aqui com o número 10, tá vendo? E o aço liga, ele não começa com o número 10. Então, já é uma diferença para você ver, tá? Então, vocês lembram lá, o aço ao carbono tinha lá o SAI 1020, o SAI 1045, o SAI 1060, o ABNT 1045. E agora, aqui no aço liga, não começa com o número 10, tá vendo? Aqui não começa com o número 10. Então, o aço liga, ele sempre vai começar com um número maior do que 10, né? Tipo aqui, SAI 4320. Posso falar também SAE 4320. Não começa com o número 10. A mesma coisa aqui, a BNT 4320. Então, se começar com os dois primeiros números não formar o número 10, você sabe que não é aço carbono, é aço liga. Como esse exemplo aqui, tá bom? Número 10 ou número 1, né? Você pode guardar também pelo número 1. Então, aqui, como não começa com o número 1, não está começando com o número 10, eu sei que é aço liga. Porque dessa maneira é que vai vir lá no desenho técnico. É dessa maneira que você vai especificar o aço quando você estiver lá na área industrial, você for buscar especificar um aço para comprar ou para buscar lá no depósito, no almoxerifado. Então aqui, ó, eu posso ler SAI 4340 ou a BNT 4340. Agora, eu não falo assim 4.320, tá? É igual o número de telefone. O número de telefone a gente fala de 2 a 2, não é isso? 9985367221. Então aqui também eu não falo SAI 4.320, a gente fala SAI 4320, de 2 a 2. ABNT 4320. E lá no carbono é que a gente fala direto. SAI 1020, tá vendo? Aqui a gente não fala 1020. Então a gente só fala de 2 a 2 quando é aço liga. ABNT 4320. Falei de 2 a 2. SAI 4320. Agora, aqui no aço carbono, como é que a gente vai falar? SAI 1020, ABNT 1020. Ok? Mas com o tempo você vai guardando. Então, por enquanto, é só para você ver a diferença, como se fosse a placa do aço, né? E não vem gravado isso lá no aço igual vem no carro, não. Só para você saber. Então, o aço liga, o número aqui é muito maior do que 1000. E no aço ao carbono, o número é só próximo a 1000. Ok?